Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez aqui no Arena Apologética, agora com dois debatedores aí que vão estar fazendo suas defesas de acordo com aquilo que eles estudaram. E isso vai render para nós em grande edificação, porque os homens se prepararam, estudaram para esse momento. Cada um vai defender a sua perspectiva dentro do seu dogma religioso. É isso aí. Estamos transmitindo ao vivo para todo o mundo. Quero aproveitar aqui a ocasião está apresentando o canal do professor Elton Maia. Você pode estar indo lá, se inscrevendo, vai ter muito conteúdo lá, aula de grego, enfim, muito conteúdo relevante que vai contribuir com a sua edificação. Né, ó, as regras do debate são as seguintes: não use o momento da pergunta, por favor, mantenha lá no início de novo, quero perguntar aqui. Não use o momento da pergunta, momento de perguntar, como uma participação tréplica. Verdade. Eu quero aproveitar e dizer que os senhores debatedores, senhores reverendos, não use o momento da pergunta para fazer tréplica, porque nós não usamos tréplicas, né? A gente faz pergunta, resposta, réplica. Não tem tréplica. Então é isso. O debate, ele será regido dentro dos respectivos organização de tempo, dentro da respectiva organização de tempo. Nós temos três blocos, né? E nesses 3 blocos nós temos 3 minutos para perguntas, 5 minutos para resposta e 5 minutos para réplica. Apenas isso. Tréplica não tem. Não é dessa vez, tá bom? É isso aí. Então eu quero começar por esse homem elegante aqui. Como é que é o seu nome, reverendo? Apresente-se para o nosso público. Nós temos aqui o Ivaldo Frazão. Não é isso? Ivaldo Frazão. Uau, esse nome é top, hein? Ivaldo Frazão, e o outro nós vamos ter aí a produção do Ronaldo Lima, Ivaldo Frazão. Bem, e nós temos aí o Marcelo Atafona. Então é isso aí, querido ouvinte aqui, querido espectador, não é telespectador. Alguns mediadores de debate, quando estão no YouTube, chamam telespectador, não é televisão, é YouTube, portanto é espectadores, tá bom? Então vamos começar por esse homem elegante de óculos. Apresente-se para o público, seja muito bem-vindo, seja abraçado pelo Arena Apologética. Quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui contigo, aprendendo. Por favor, faça suas considerações iniciais. Olá, sou Ivaldo Frazão, sou um estudioso da Palavra de Deus, sou formado em Medicina Integrativa, em Tratamentos Naturais, e como adventista que já fui e continuo sendo, mas um adventista antitrinitariano, e espero poder estar à altura do meu amigo Marcelo, para que a gente possa aqui contribuir com o conhecimento da Palavra de Deus, para que as pessoas possam ser agraciadas com conhecimento a mais. E, na medida do possível, estou aprendendo, que eu nunca participei de um debate, é a primeira vez, e estou assim um pouco ansioso, mas eu creio que vai ser um aprendizado muito grande para mim também, e espero poder transmitir as informações das quais eu vim me propor aqui, defender o juízo investigativo dentro da Palavra de Deus. Essa é a minha intenção e minha meta. Vamos ouvir agora o nosso próximo debatedor. Esse microfone. Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Marcelo, mas o pessoal me conhece aí, principalmente nos grupos de WhatsApp, como Marcelo Atafona. Eu não vou falar muito de mim não, porque a minha pessoa não é o mais importante é o que vai ser falado. Então, o que nós vamos tentar mostrar aqui, tanto eu quanto o Ivaldo, é o que cada um entende a respeito dessa doutrina típica e exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Talvez alguns outros grupos adventistas também acreditem, mas eu não tenho certeza se tem. Mas tipicamente da Igreja Adventista, que é o juízo investigativo, que para a maioria dos evangélicos não é a doutrina que eles saibam do que se trata. Então nós vamos tentar mostrar aqui aquilo que a Igreja Adventista afirma ser verdade e o que eu afirmo ao contrário que não seja verdade. Então o objetivo aqui não é nem atacar a Igreja Adventista, nem atacar o Ivaldo e nem ele fazer isso comigo. O objetivo aqui é colocar em xeque. Como eu costumo dizer, hoje vai ser feito um juízo investigativo sobre a doutrina do juízo investigativo. Então nós vamos abrir os livros e vamos ou rejeitar a doutrina ou confirmar a doutrina. E quem é que vai fazer isso?
Quem vai fazer isso são as pessoas que vão nos ouvir. Não sou eu que vou dizer, ó, ganhei o debate, refutei, nada disso. Nem o Ivaldo também vai fazer. Então eu aqui, como aquele que vai ser contrário à doutrina do juízo investigativo, vou fazer o papel do promotor. O Ivaldo vai fazer o papel de advogado de defesa. E os senhores que estão acompanhando o debate serão os jurados. Então quem vai dar o voto final são vocês, não sou eu nem ele, e nem o Elton. Simplesmente isso. Então, parafraseando o que a doutrina do juízo investigativo diz, então nós vamos fazer um juízo investigativo do juízo. Vamos abrir os livros de Hebreus, de Daniel, de Esdras, as passagens e as afirmações adventistas, que é o que eu pretendo mostrar, e vamos ver se no final as pessoas vão entender que tem base bíblica ou não. Só isso. Agora nós vamos para o primeiro bloco. No primeiro bloco nós temos uma pergunta de 3 minutos. E quem vai começar fazendo essa pergunta de 3 minutos é o reverendo Marcelo Atafona. Marcelo Atafona, o senhor tem 3 minutos para estar fazendo a sua pergunta para o reverendo Frazão. Bom, então eu vou dar um pouquinho da explicação do juízo investigativo para introduzir a minha pergunta. Então a doutrina do juízo investigativo, ela usa Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então os adventistas entendem que esses 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 dias simbólicos, que na realidade seriam 2.300 anos literais, certo? Embora não tenha ali nem a palavra Yom, nem Yamim, eles entendem que são dias. Bom, então eles ensinam que esses 2.300 anos terminaram quando? Em 22 de outubro de 1844. Bom, se eles terminaram em 22 de outubro de 1844, eles têm que começar 2.300 anos antes. A data que os próprios adventistas usam é o ano de 457 a.C. Bom, Daniel 8,13 da Bíblia Almeida diz assim, ó: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora e à entrega do santuário e do exército para serem pisados? Esse é o versículo 13. Bom, o contexto do capítulo 8 mostra que a partir do versículo 9 surge um chifre pequeno que se engrandece até o príncipe do exército, retira o tamide, que é o contínuo, as Bíblias traduzem como holocausto contínuo, deita abaixo o lugar do santuário e faz o que quer e prospera. Esse chifre pequeno é quem faz toda essa profanação. Disso ninguém duvida. A minha pergunta para o Ivaldo é: qual é a identidade desse chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel, dentro do contexto dos 26 versículos do capítulo? Ele é um reino, é um povo, é um rei, é um império. E como você chegou a essa conclusão dentro do contexto de Daniel capítulo 8? Ou seja, a minha pergunta é: eu sei qual é a resposta que a doutrina do juízo investigativo dá, mas eu gostaria que o Valdo explicasse para os ouvintes quem é o chifre pequeno no entendimento da doutrina do juízo investigativo e por que se chega a este entendimento de que o chifre pequeno é o que é defendido. Minha pergunta está feita. Pronto. Querido Frazão, Ivaldo Frazão, o senhor entendeu a pergunta? Qual é a identidade do chifre pequeno? Pronto. O senhor Frazão, nesse primeiro bloco, ele tem 5 minutos. O senhor pode dispor, senhor Frazão, de 5 minutos para estar dando a sua resposta para o Marcelo Atafona. O tempo é todo seu. Fique à vontade. O chifre pequeno, dentro do entendimento adventista, é a Igreja de Roma, que é uma nação, que é uma igreja-estado, que também foi um império. Por que nós chegamos a esse entendimento? Segundo Daniel, não só Daniel 8, mas Daniel 11, no capítulo 40 ao 45, que também nos fornece essas informações, e
O juiz investigativo, como nós entendemos, os adventistas, e qual é o papel de Roma dentro do juiz investigativo, eu quero lhe dizer o seguinte, Marcelo: a Igreja Católica não tem papel algum dentro do juiz investigativo. Eu não sei por que você tem esse entendimento, mas o juiz investigativo é um fato que está ocorrendo no santuário celestial. Nem o chifre pequeno tem interferência nesse processo. Primeiro porque é o seguinte: o chifre pequeno perdeu o seu reinado em 1798. O juízo investigativo só começa em 1844. Ou seja, já não havia mais uma interferência de Roma sobre o juiz investigativo. Até porque é o seguinte: o juiz investigativo não aconteceu na Terra, mas está acontecendo no céu. Para isso, nós precisamos entender, para podermos compreender o papel do juiz investigativo e mostrar que Roma papal, o chifre pequeno, não tem interferência nenhuma no juízo investigativo, é que nós precisamos entender o seguinte: Êxodo, no capítulo 25, nos versos 8, nos dá o seguinte entendimento. Então vamos lá, aqui, acompanhe comigo. Êxodo 25, versos 8, diz assim, ó: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Versos 9: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Então veja bem, o tabernáculo terrestre ele foi construído segundo um modelo do tabernáculo celestial. Então, não é uma criação humana, não é uma doutrina humana, é uma doutrina que foi surgida no santuário celestial e que foi trazida para o ensinamento dos seres humanos. E Deus indicou Moisés para que fizesse uma cópia. Então, qual é o papel que a igreja, que o chifre pequeno desenvolve no juiz investigativo? Nenhum. Nenhum. Agora, como é que eu posso mostrar que não há interferência do chifre pequeno no juízo investigativo? O movimento milerita protestante do século XIX, que aconteceu na América e foi estendido a vários campos de missionários no mundo, eles que apresentaram Guilherme Miller, foi o primeiro estudioso, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história de Guilherme Miller, eu gostaria que você tivesse esse livro de George Knight, O Adventismo. Ele vai contar toda a história do movimento milerita. E o movimento milerita não é o movimento adventista. O movimento milerita é um movimento que existiu depois que o chifre pequeno perdeu o seu império e até o início do juízo investigativo. Então, o movimento milerita foi quem preparou a igreja protestante para o início desse juízo que aconteceu no céu. Então, o que foi que Deus fez? Deus fez uma série de provas para o povo daquela época do movimento milerita. E aí nós precisamos ter essa compreensão para não entrarmos no campo errado dizendo que o chifre pequeno tem interferência. Então agora vamos para esse próximo estágio do primeiro bloco, deixando agora uma réplica, não é isso? Com o nosso querido Atafona. O senhor tem o seu tempo para fazer a sua réplica. Ao seu dispor. Bom, eu notei aqui que o Ivaldo disse que é Roma, que o chifre pequeno é Roma, catolicismo, né? A parte religiosa. Ele disse que não é a Igreja Católica.
Ele disse que o poder do chifre pequeno terminou em 1798 e que o chifre pequeno não tem interferência no juízo investigativo. Bom, ele falou mais sobre interferência, que não foi a minha pergunta, mas ele respondeu Roma. Só que eu acho que ele não deve ter lido ou ele deve ter esquecido o que está no livro chamado Nisto Cremos, que é essa tela aí que está compartilhada, que desmente o que o Ivaldo falou. A Igreja Adventista discorda, não vou dizer desmente, discorda do que ele falou, porque ele disse que o poder do chifre pequeno ele terminou em 1798. Nessa imagem de tela aí, no penúltimo parágrafo, parte A, diz assim: o poder do chifre pequeno estende-se desde a queda do Império Grego até o tempo do fim. Então a doutrina diz que até o tempo do fim. Esse é o capítulo 23 do livro Nisto Cremos, mas eu não creio dessa forma. Então, olha o que a Igreja Adventista, tratando do ministério de Jesus no santuário, fala do chifre pequeno. Diz aí o texto: no fim do seu reinado, aí ele está falando do reinado da Grécia, ou em outras palavras, próximo ao fim do dividido Império Grego, erguer-se-ia um chifre pequeno. Alguns consideram Antíoco Epifânio, um rei sírio que governou sobre a Palestina por um curto período do segundo século a.C., como sendo o cumprimento dessa porção da profecia. Outros, incluindo a maioria dos reformadores, têm identificado este chifre pequeno como Roma, tanto na sua fase pagã, a política, o Império Romano, quanto na fase papal, a fase religiosa. Esta última interpretação corresponde exatamente às especificações dadas por Daniel, ao passo que a outra não faz. Bom, então, para a Igreja Adventista, quem profana o santuário de Daniel 8,14 é o chifre pequeno. Está correto? Perfeito, concordo com isso. Ela diz que é Roma. Agora a pergunta é, Roma, ela diz aqui que o chifre pequeno surge perto do fim do dividido Império Grego. A Igreja diz que a profanação foi de 457 a.C. até 1844 d.C. Em 457, quem era o Império dominante? Era a Medo-Pérsia, não era o Império Romano. Depois vem a Grécia, para depois vir o Império Romano. Então, como o chifre pequeno que profanou esse santuário, segundo eles, de 457 até 1844, pode ser Roma se Roma não existia? É como falar que eu sou pai de uma criança que nasceu em 1660, mas eu nasci em 1971. Então não tem como defender que eu seja pai de uma criança que nasceu em 1660. Como não tem como defender que o chifre pequeno é Roma na fase imperial ou pagã e depois na fase papal, visto que aqui mesmo eles dizem que o chifre pequeno surge perto do fim do dividido Império Grego. Historicamente, está entre o ano 168 e alguns chegam até o ano 30, quando o último imperador lá do Império de Ptolomeu morreu. Sendo 168 ou 130, Roma, o chifre pequeno, só foi surgir mais de quase 300 anos depois. E uma outra coisa, como que o chifre pequeno pode ter profanado o santuário a partir de 457, se em 457 o santuário não foi profanado, o santuário estava de pé desde 515, houve uma viagem de Esdras para restabelecer serviços sagrados no santuário. O rei era um rei medo-persa, ou persa, que era Artaxerxes. Então o Império Romano não existia. Então dizer que é o Império Romano que profana desde 457 até 1844 não tem lógica. É igual, tem a expressão carioca, uma coisa não tem defesa, é igual batom na cueca. O cara chegar em casa com batom no colarinho, ele tem desculpa. Na cueca ele não tem. Ele ficou de cueca com alguma mulher. Então defender que Roma é o chifre pequeno, com base em datas, quando ela afirma que ele surgiu perto do fim do dividido Império Grego, e diz que ela profanou em 457, não tem lógica, não tem defesa, é uma fraude. Roma não é o chifre pequeno, porque o próprio texto, no final do capítulo 8, diz quem é esse rei, quem é esse chifre pequeno, melhor dizendo. Bem, essa foi a réplica do nosso querido Atafona. Agora nosso reverendo querido Ivaldo Frazão, neste primeiro bloco,
ele vai fazer a sua pergunta. Querido, o senhor tem 3 minutos, Frazão, para estar elaborando a sua pergunta para o Atafona. O tempo é do senhor, fique à vontade, comece quando estiver pronto. Olha, a minha pergunta, eu quero dar primeiro alguns textos aqui para ele poder ver. 1 Pedro capítulo 4, versos 17 a 18, diz que o julgamento começa pela casa e pelo povo de Deus. Daniel 8,14 chama esse mesmo julgamento de o santuário será purificado. Levíticos 23, versos 26 a 32, chama de o dia da expiação. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, diz que Deus deu uma regra que deve ser entendida, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e que nós não deveríamos nos equivocar. O santuário celestial terrestre, ele foi feito com base no santuário celestial. Então, a pergunta que eu quero fazer para o colega Marcelo é: como deixar de crer na existência de um juiz investigativo quando ela, na verdade, não está atrelada a Roma, até porque o santuário celestial está no céu? Então, o que tem a ver o santuário celestial com o chifre pequeno aqui na Terra, se o juízo está acontecendo no céu? Reformular toda a pergunta? Ou não, só a pergunta. Os textos? Ah, tá. Não. Como não crer e tal. Se quiser citar os textos, pode ser também. Como não 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17. Daniel 8,14. Levíticos 23, 26 a 32. 2 Pedro 3,8. E eu posso até acrescentar uma a mais que eu não disse aqui, foi sobre Hebreus 9, 27 e 28. A pergunta é: como não crer na existência de um juiz investigativo e como dizer que o chifre pequeno tem algum envolvimento com esse juízo se ele está acontecendo no céu e a terra não está presente lá no céu? Pronto. O senhor entendeu agora? Entendi. Pronto, o senhor tem 5 minutos neste primeiro bloco para estar dando a sua resposta para o reverendo Frazão. Então, ele disse assim: como não crer na existência de juízo investigativo e como envolver o chifre pequeno no juízo investigativo? Bom, como não crer na existência do juízo investigativo? Porque eu entendo que não há base bíblica alguma para Jesus estar fazendo um juízo investigativo. Aí ele ligou aqui Daniel 8,14 e colocou Levítico 23, do 36 ao 32, que eu não li. Mas a Igreja Adventista faz um link com Levítico 16, né? O dia da expiação. Aí fica uma coisa interessante. Dia da expiação, Levítico capítulo 16. Essa expiação era o quê? Pecados da nação de Israel. Não individual, da nação de Israel. O que o sumo sacerdote fazia? Ele matava o animal, os 2 bodes, um ficava vivo, o outro era morto. Ele fazia primeiro a purificação por ele, depois ele entrava com sangue no Santíssimo. E qual era o papel do sumo sacerdote dentro do Santíssimo? Era fazer julgamento? Não. O papel dele era fazer intercessão. A doutrina do juízo investigativo diz que Jesus não está fazendo intercessão, ele está fazendo julgamento. Eles usam um texto que vai fazer parte da minha pergunta e diz que Jesus está fazendo um julgamento do professo do povo de Deus, abrindo livros, consultando livros, olhando os pecados, porque segundo eles, os pecados são registrados no céu, e aí Jesus tem que ver os pecados do professo do povo de Deus, e aí ele vai rejeitar nomes ou aprovar nomes. Isso é um papel de um juiz. Não tem como você linkar Daniel 8,14 com Levítico 16 por isso. O juízo investigativo alegado pela Igreja Adventista não coloca Jesus no papel de intercessor, mas de juiz. Por isso é juízo investigativo ou juízo pré-advento. O papel do sumo sacerdote no Israel antigo, ele não entrava com livros para fazer julgamento do povo.
O pecado era da nação. Em Daniel, quem faz o pecado não é a nação. É um poder à parte da nação, que profana o santuário, que vai jogar o santuário abaixo. Israel não jogava o santuário abaixo. E a senhora Ellen White, ela diz no livro O Grande Conflito, no meu PDF, a página 419, é o capítulo 28, chama-se O Grande Juízo Investigativo. Ela diz o seguinte, eu acho que eu não pedi para compartilhar essa tela. Não, pedi. Vai estar na minha próxima pergunta. Ela diz, por exemplo, que o povo pecava, oferecia um animal, confessava o pecado sobre a cabeça do animal e transferia para o santuário, o pecado era transferido pelo sangue do animal. E isso contaminava o santuário. Ela diz que de forma semelhante, Jesus ele faz o quê? Ele substitui, ele é o antítipo, melhor dizendo, daquele cordeiro que era morto. Então o povo, quando peca, confessa o seu pecado, lança sobre Jesus, e Jesus, o sangue de Jesus, transfere para o santuário o pecado. Por exemplo, o meu pecado. Então quem está profanando o santuário? Segundo a senhora Ellen White, é o sangue de Jesus. Então ela está dizendo que quem é que profana um santuário para precisar ser limpo? Somos nós, através do sangue de Jesus. Só que Daniel 8,14, o povo de Deus não faz nada contra o santuário. Quem faz é o chifre pequeno, que a igreja adventista diz que é Roma. E que eu já mostrei que historicamente, contextualmente, não tem como ser. Aí eles dizem, pegam textos isolados, eu chamo de colchas de retalho. Um texto aqui, um texto ali, um texto acolá, para dizer, ó, aqui fala de juízo, ali fala de julgamento. Então é juízo investigativo. Aí, como não crer na existência? Porque as bases não são sólidas, a Bíblia não fala de Jesus fazendo nenhum juízo investigativo, e o Evaldo vai mostrar para mim se faz ou não faz na minha próxima pergunta, e eu vou mostrar que ele não faz, principalmente no texto que a igreja adventista usa. Então, como não crer e como envolver o chifre pequeno no juízo investigativo? Não tem como envolver porque é uma fraude. O juízo investigativo é uma doutrina antibíblica para tentar consertar um desapontamento que houve. As pessoas eram sinceras. Eu não estou dizendo que eles não eram sinceros, mas não foram humildes para dizer, esperávamos uma coisa e erramos. Vamos consertar? É ver o seu Hila Edson lá no melhor. É isso aí. Esse foi o primeiro bloco, né? E o negócio está quente, né, senhores? O negócio está quente. E agora, no andamento do debate, nós temos agora uma réplica do senhor Ivalto Frazão. O senhor pode fazer a sua réplica com base no que foi argumentado pelo nosso querido Atafona. Primeiro, o Atafona disse que é uma fraude que não há juízo investigativo no céu. Primeiro, um processo, nós somos um povo, uma nação. A nação de Israel era um exemplo de qual povo? O povo de Deus. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, eu quero ler com vocês, eu quero que vocês me acompanhem em 1 Pedro, porque esse é um texto muito forte. 1 Pedro, capítulo 4, versos, aliás, 1 Pedro, capítulo 4, versos 17 e 18. Diz assim, olha, porque a ocasião de começar o juízo, é Deus que está dizendo através de Pedro, pela casa de Deus é chegada a hora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E veja bem, o que era o dia da expiação? Era um dia que o sacerdote, o sumo sacerdote, ministrava uma única vez no lugar santíssimo do santuário terrestre, símbolo do santuário celestial. E qual era o propósito? O povo tinha uma preparação de 10 dias. Eles se preparavam, e aí, quando chegava no dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, tá? Por isso caiu no dia 22 de outubro, que ele disse que é uma outra fraude, mas a Bíblia é que aponta para essa data. Se você pegar e for ver, dentro do calendário judaico, realmente o 10º dia do 7º mês caiu
no ano de 1844, no dia 22 de outubro. Então, nesse dia, quem não estava afligido, quem não tinha se humilhado perante Deus, quem não tinha confessado os seus pecados, quem não tinha abandonado os seus pecados, ele era fulminado. Apesar de o nosso oponente dizer que não existia, o sumo sacerdote não estava ali a fazer nenhum juízo, o sangue, símbolo do sangue de Cristo, que era introduzido, representa o seguinte: o que o santuário o santuário é manchado por quê? Pelo registro que cada anjo faz ao anotar os seus pecados e os meus pecados. E aí é uma pergunta que você pode fazer, que eu estou preparado. Mas isso, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava, eu não estou entendendo. Perdão, meu microfone estava aberto. Perdão. Dá um tempinho a mais aí para ele, para corrigir o meu erro. Desculpe. Tá. Então, no dia que o sumo sacerdote entrava, ele entrava com sangue. Agora, Cristo entrou com o seu próprio sangue. O que é que mancha o santuário celestial? É o registro do meu e do teu pecado. Agora, você diz assim, não existe pecado. Se você entender o ritual do santuário, você vai ver que a morte de Cristo, você que está assistindo, se você pegar o ritual do santuário e entender o santuário, ele tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O santuário celestial é o lugar santo e o lugar santíssimo. E o pátio é a terra, local aonde era sacrificado o cordeiro ou bode, porque era símbolo de um príncipe. E Cristo era o príncipe, Satanás era outro príncipe, por isso era utilizado 2 bodes. E nós precisamos entender o seguinte: Cristo foi morto na terra. E essa simbologia representa o quê? O que mancha o meu pecado foi o que nós fizemos com o nosso Salvador. Foi o povo de Deus o primeiro a manchar o registro celeste matando, sacrificando o próprio Salvador. Então nós temos aqui o santuário que nos aponta para o lugar santíssimo. E quando você entra e está conectado com essa informação, você vai poder entender que o juízo investigativo é um processo que nós estamos vivendo. O que é que esse processo quer dizer para mim e para você? Ele nos dá a garantia de que o meu nome, o meu Salvador morreu por mim e os meus pecados, ele está advogando lá no céu. Ele está intercedendo por mim. Então, como é que Cristo pode interceder por mim lá no céu se não tem registro nenhum? Não faz sentido. O meu oponente precisa entender esse plano.